paz, pessoal. Glória a Deus. Acho que esse daí está melhor, né? Glória a Deus. Tributada seja ao Senhor toda a honra, toda a glória. Eu cumprimento o nosso pastor presidente, pastor José Suimar, e toda a igreja com a paz do Senhor. Como Deus não nos deixa enganar, ontem Deus falou comigo que eu estaria ministrando nessa noite. E eu preparei uma palavra e não sabia, o pastor Suimar não me pegou de surpresa porque Deus havia falado no meu coração. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, o capítulo é o de número 4, e nós vamos ler o versículo de número 23. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 4, e o versículo de número 23, para a nossa meditação nessa noite. Palavra que nos diz o seguinte: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Versículo de número 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E a igreja diga amém. Tome teu assento por bondade, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra bem conhecida de todos nós, leitores da Bíblia Sagrada. Acredito que todos que aqui estão já usaram desta expressão, que devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Esta é uma palavra que Jesus, ele deixa a mulher samaritana acerca da adoração. Mas por que Jesus resolveu falar acerca da adoração a esta mulher? E como que a adoração deveria ser feita? Todos nós sabemos que há um conflito instaurado entre judeus e samaritanos. Esse conflito que perdurou por anos, por gerações, passando de pai para filho. Esse conflito se estende de gerações em gerações. Para entendermos um pouco acerca do contexto, diz a Bíblia Sagrada que antes de Moisés morrer, Moisés é instruído por Deus, orientado pelo Senhor acerca das bênçãos que viriam sobre o seu povo e das maldições que também viriam sobre aqueles que o desobedecessem. Assim Deus instrui a Moisés, dizendo: Moisés, sob o monte Ebal, aqueles que não seguirem a minha lei serão amaldiçoados. Porém, todo aquele que andar nos meus caminhos, que obedecer a minha palavra, esse deverá se dirigir ao Monte Gerizim. E é no Monte Gerizim que eles irão adorar ao meu nome e serão benditos. Benditos serão ao entrar, benditos serão ao sair. Bendito será o vosso fruto, bendito será o fruto do vosso ventre. Benditos serão em todas as coisas. E a Bíblia nos diz que o povo ele cresce ouvindo essas instruções.
Moisés morre. Josué assume a liderança do povo. E Josué faz segundo a orientação de Deus. Todas as vezes em que o povo buscava as bênçãos do Senhor, eles se dirigiam ao tabernáculo que estava sob o monte Gerizim e adoravam a esse Deus e buscavam a esse Deus. Passa a liderança de Josué e muitas coisas acontecem. Nós sabemos que Israel é feito de altos e baixos. Ora, Israel adora o Deus vivo. Ora, Israel se desvia dos caminhos do Senhor e adora deuses estranhos. Dentre esses altos e baixos da nação de Israel, diz a Bíblia que o povo tem um anseio de um rei, porque eles olham para as demais nações e veem que a administração das outras nações não está sob um sacerdote, não está sobre uma liderança religiosa. Eles veem um rei assentado sobre um trono. E eles querem adotar o mesmo sistema dentro da nação e do povo hebreu. Diz a Bíblia Sagrada que eles clamam por um rei. Deus pega um criador de jumenta. Deus pega Saul e coloca Saul reinar sobre a nação. Saul faz o que era mal aos olhos de Deus, desobedecendo. A Bíblia diz que Deus retira um espírito de Saul e lhe castiga com o espírito mau que lhe atormenta. Nós conhecemos a história. Levanta-se Davi, homem segundo o coração de Deus. Porém, Davi ainda é homem. E mesmo sendo segundo o coração de Deus, diz a Bíblia que Davi, por algumas vezes, erra. Davi olha para a sua casa e ele vê a sua casa muito bela. A sua casa nada mais é que um grande palácio real. Quando Davi olha para o lugar de adoração a Deus, Davi percebe que o lugar de adoração a Deus é feito de lona e de madeira. Davi se sente constrangido com aquilo. E ele resolve orar a Deus dizendo: Senhor, me permita edificar uma casa de adoração ao teu santo nome. Porque eu moro em uma casa bela, há linho na minha casa, há ouro na minha casa, enquanto a sua casa é uma tenda. Deus não permite que Davi construa um templo. Deus orienta Davi dizendo: as suas mãos são mãos de sangue, mas o teu filho que assentará sobre o trono, esse me edificará uma casa para adoração. Diz a Bíblia Sagrada que passa o reinado de Davi. Salomão assume o reinado em meio a uma crise que estava instaurada no reinado. Todos nós sabemos que Absalão, filho de Davi, havia roubado o reino. Salomão, quando assume o reino, só lhe restam 1000 cabeças de boi. Salomão poderia ter pensado, como um administrador, em vender aquelas cabeças de boi e talvez trocado por sementes. As sementes ele plantaria, teria a sua colheita e ele conseguiria talvez dobrar o recurso em que havia no reino. Porém, Davi
quando instruído por Deus a colocar Salomão, Davi sabia que Salomão era diferenciado. Absalão, por exemplo, tinha algo no seu coração que era o desejo pelo poder. Salomão certamente aprende o que é a adoração ao Senhor. Quando Salomão assume o reinado, diz a Bíblia que Salomão, ele pega essas 1000 cabeças de boi, ele vai subir ao monte. Quando ele sobe ao monte, diz a Bíblia que ele resolve sacrificar as 1000 cabeças de boi ao Senhor. O que Salomão faz é entregar tudo que resta no reino para Deus. Salomão não está crendo numa administração física, mas Salomão está crendo numa administração espiritual. Quando ele sacrifica as 1000 cabeças de boi, diz a Bíblia que ele volta para sua casa e na mesma noite Deus aparece a ele. Quando Deus aparece a ele, Deus vai dizer: Salomão, pede o que tu quer. Salomão poderia ter pedido riqueza. Salomão poderia ter pedido vitória sobre os seus adversários. Salomão poderia ter pedido tantas outras coisas. Mas Salomão pede somente uma: Deus, dá-me sabedoria para reinar sobre este povo. Quando Deus ouve essas coisas, Deus diz: Salomão, porque tu me pediste sabedoria, eu te acrescentarei riquezas. Porque tu me pediste sabedoria, te darei autoridade sobre os seus inimigos. Ninguém poderá resistir a ti, porque eu te farei grande. A Bíblia diz que Salomão passa o tempo e ele lembra do que Deus havia falado a Davi, seu pai. Salomão ora ao Senhor dizendo: Senhor, me permita edificar um templo para a morada do Senhor, para a sua adoração. Deus permite que Salomão edifique esta casa. A casa agora vai ser construída com toda a riqueza em ouro, em prata, em bronze, em pedras preciosas. Salomão edifica um grande templo. Quando o templo está concluído, Salomão, ele vai para a oração, junto com os sacerdotes, sumo sacerdote. E a Bíblia diz que Salomão vai orar a Deus da seguinte forma: Senhor, confirma esse lugar como lugar de adoração ao seu nome. Senhor, se o povo pecar e errar, será neste lugar que eles irão buscar a sua presença e o perdão que está em ti. Diz a Bíblia que quando Salomão termina de orar, Deus aparece pela segunda vez a Salomão. A casa se enche de fumaça. A glória de Deus invade aquele lugar. E Deus, no meio da fumaça, vai falar a Salomão dizendo: Salomão, se eu fechar os céus e não houver chuva, se os gafanhotos consumirem todas as plantações e a praga vir sobre a terra, e se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, eu olharei do céu, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra.
Deus está confirmando a Salomão aquela grande edificação como casa de adoração ao seu santo nome. Só que há um problema aqui. O problema é que a casa que Salomão edificou está em Jerusalém. E lembra que eles foram instruídos por Moisés a adorar sobre um monte. Um conflito se inicia por conta de uma adoração. E é tão triste ver que muitas vezes uma adoração pode levar o povo a um grande conflito. Samaritanos olham para Salomão e vão dizer: não, Moisés nos instruiu a adorar a Deus sob o monte. Judeus olham para os samaritanos e vão dizer: mas Deus desceu em Jerusalém e confirmou o lugar da adoração em Jerusalém. Samaritano quer adorar no monte, judeu quer adorar no templo. Para piorar a situação, o rei Salomão morre. Com a morte do rei, as 12 tribos de Israel, que formavam somente um reino, vão se dividir. Agora são 2 reinos. Forma-se o reino do norte, o reino de Judá, capital Samaria. E forma-se o reino do sul, conhecido como o reino de Israel, capital Jerusalém. Judeus e samaritanos se dividem. Com esta divisão, os conflitos aumentam. Os problemas são grandes. Judeu olha para samaritano e o despreza, porque eles passaram a adorar a deuses pagãos. A Bíblia diz que esse conflito é tão extenso que passam-se os anos e agora chega o Messias prometido. E esse conflito ainda está instaurado sobre o povo. Os judeus, para evitarem entrar em Samaria, eles criam pelo menos outras 2 rotas. A rota que vai circundar todo o Rio Jordão, sendo um caminho mais difícil, sendo um caminho mais complicado. E há uma segunda rota que os mercadores seguiam, mas todos eles evitavam entrar em Samaria, porque quando se falava de samaritano, se falava de um povo rejeitado. Quando se falava de samaritano, falava de um povo que se misturou com os assírios e se tornou um povo pagão. Judeu olha para samaritano e o despreza. Eu não quero convívio, eu não quero contato, eu não quero aproximação. Judeu passa a se vestir de uma forma, samaritano de outra, para a identificação do povo. Quem é judeu se veste de uma forma, quem é samaritano se veste de outra forma. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus, ele aparece no cenário. Quando Jesus aparece no cenário, Jesus ele percorreu por pelo menos 3 regiões: Judeia, Pérea e Galileia.
A Bíblia diz que Jesus, ele resolve sair da Judeia e novamente ir para a Galileia. Como judeu, Jesus deveria tomar o caminho que circundava o Rio Jordão. Era um caminho mais difícil, era um caminho mais demorado. Mas Jesus evitaria entrar em Samaria. Mas a Bíblia diz que Jesus sente uma necessidade de entrar em Samaria. Jesus, ele tem um desejo, uma necessidade de entrar aonde um judeu não queria entrar. Jesus resolve despedir os seus discípulos para comprar alimento na cidade. E a Bíblia diz que ele segue rumo a Samaria. E o meu coração, ele queima toda vez que eu leio esse texto. Porque enquanto o judeu batia no peito e dizia: em Samaria eu não vou, Jesus, o Filho de Deus, desceu do céu e disse: é lá que eu tenho que entrar. Enquanto o judeu batia no peito, pastor Robinho, e dizia assim: são desprezados, não valem nada, Jesus disse: é lá que eu tenho que entrar. A necessidade de Jesus entrar em Samaria vai trazer o que eu chamo de salvação àquele povo. E se Jesus não entrasse na nossa Samaria, nem aqui nós estávamos nessa noite. Mas a necessidade dele entrou na nossa Samaria e disse: eu acho, aleluia, valor naquilo que ninguém acha. Oh, eu vejo algo precioso naquilo que ninguém vê. A Bíblia diz que ele sente desejo de entrar em Samaria. É por isso que eu amo João 3,16, que a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, aleluia, para todos aqueles. Vamos ler, vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, vamos lá. Versículo de número 17. Vai, 17. 1, 2, 3. Judeu olhava e condenava Samaria. Aí João vai dizer que Deus envia o seu filho para morrer pelo seu povo, para o seu povo não ser condenado, mas para que o seu povo tivesse vida. Se eu pedir testemunho de cada um aqui, tem ex-macumbeiro, ex-cachaceiro, ex-drogado, ex-mentiroso, ex-caloteiro, aleluia, tudo vivendo em Samaria, mas Jesus olhou para a tua Samaria e disse: eu vou entrar lá, eu vou transformar a vida dele, eu vou dar um banho de misericórdia para ele, eu vou levantar ele, aleluia, e te colocou num lugar de adoração ao nome do Senhor. Quem veio aqui para adorar o nome do Senhor nessa noite, levanta a mão para o céu e adora ele nessa noite. Jesus sente uma necessidade, deixa eu correr, de entrar em Samaria. Pastor Davi, judeu olhava e dizia: eu não entro. Judeu olhava e dava briga. Jesus disse: eu vou entrar. E aonde Jesus entra, pastor, ele resolve conflito.
Aonde Jesus entra, ele coloca as coisas no seu devido lugar. Jesus entra em Samaria. A Bíblia diz que ele se dirige ao poço de Jacó, ou poço chamado Jacó. Poço não era de Jacó, nós sabemos. E ele se assenta no poço. Diz a Bíblia que era quase meio-dia. Uma mulher samaritana, ela vem retirar a água daquele poço. Perceba que esta mulher, além de samaritana, ela era mais desprezada do que os outros. Porque alguém honrado em Samaria, ele buscava água pelo amanhecer. Quem tem poço aqui, ou quem já teve poço artesiano, vai saber que se você for de manhã, a água ela está mais limpa. Mas de tanto você retirar a água, joga balde, tira a água, joga balde, tira a água, as águas se movimentam, o barro que está embaixo sobe, o nível da água desce, e no final do dia a água que lhe resta é uma água barrenta, saloba. Os desprezados de Samaria iam buscar água nos horários mais tardes. Esta mulher, ela está chegando para tirar água. Jesus olha para ela e diz: ô mulher, dá-me de beber dessa água. Ela olha para Jesus e o identifica como judeu. Como? Pelas suas vestes. E perceba a expressão que esta mulher vai usar. Ela olha para Jesus e diz: ei, como sendo tu judeu, pede a mim de beber, sendo eu uma mulher samaritana. Ela coloca Jesus na segunda pessoa do singular, tu judeu. E ela se eleva sobre Jesus e diz: eu sou samaritana. Jesus olha para ela e diz: mulher, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu me pediria água, e a água que eu lhe der jorrará para a vida eterna. Tu não tem com que tirar água do poço. Eu tenho balde, eu tenho corda, eu tenho cacimba. Quem conhece cacimba? Eu tenho cântaro. Tu não tem nada disso. Como que tu me pode dar de beber? É tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deixou esse poço, a qual ele mesmo bebeu, a qual seus gados bebiam desta água. És tu maior do que ele? Oh, aleluia. Jesus olha para ela e diz: mulher, da água que você bebe, você torna a ter sede, mas da água que eu te dou, você jamais sentirá sede. A Bíblia não diz, mas esta mulher, pastor Suimar, ela, no momento em que Jesus libera essa palavra, ela começou a beber daquela água sem ela perceber. Sabe por quê? Perceba, se você olhar o texto, a Bíblia vai dizer que ela olha para Jesus e ela vai usar a expressão Senhor. Não é mais tu, judeu, na segunda pessoa. Ela bebeu da água, ela desceu para o seu lugar e ela exaltou Jesus, dizendo: Senhor, então dá-me de beber dessa água, para que eu não sinta mais sede e não precise vir aqui buscar.
Quando nós passamos a beber dessa água, nós reconhecemos que há um Senhor que é maior do que os senhores, que há um rei que é maior do que os reis. Deixa eu ver quem já bebeu dessa água aqui. Quem bebeu dessa água, ele é diferente. Essa água não é de poço, essa água não é de cisterna, essa água não é encanada, essa água jorra do trono de Deus e flui dentro de nós como um rio de águas vivas. Deleria cancho robia yasaio hebria. De ribonduru calabater yasai. Ela está bebendo desta água. Aí ela tem uma atitude linda, já que o irmão Miguel. Diz a Bíblia Sagrada que essa mulher diz então: dá-me de beber, Senhor, para que eu não sinta mais sede. Jesus resolve fazer um teste com ela. Aí Jesus diz para ela: quer de beber? Então vai na sua casa, chama o teu esposo, e assim eu dou de beber para a senhora, e dou de beber para o senhor, seu esposo. Só que ela não bebeu qualquer tipo de água. Tem gente que anda bebendo qualquer tipo de água aí. Mas essa mulher bebeu uma água viva. E quem bebe uma água viva, a primeira atitude dela é deixar uma vida de mentira para viver uma vida de verdade. O glória foi pouco para o tamanho da realidade que tem aqui. Ela olha e vai dizer: olha, eu não tenho marido. Ela tem uma atitude linda, pastor Leandro, que é confessar a sua realidade. Porque a atitude de alguém que bebeu da água limpa é deixar uma vida de mentira, confessar e viver uma vida na verdade. Jesus olha para ela e diz: dissestes bem, até agora você teve 5, e o que está lá na tua casa nem teu é. Ela: nisso eu vejo que tu és profeta. Jesus desmascara ela, mas ela confessou a ele. E há uma atitude louvável em confessar. Parece que as gerações se passam e a gente parou de confessar muitas coisas. Hoje não queremos mais passar pela humilhação da disciplina, mas a disciplina não é humilhação. Como bem diz o pastor Israel, a disciplina é trazer a ovelha para dentro do cercadinho e cuidar dela. Essa mulher confessou. A primeira atitude que ela tem após beber dessa água é confessar. E eu tenho 8 minutos, eu acho. Até que hora, pastor? Até as 9? Glória a Deus. Tenho 8 minutos para encerrar. Diz a Bíblia que ela tem a primeira atitude, ela confessa. A segunda atitude que essa mulher tem é sentir o desejo de adorar. Eu nunca vi um crente que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro não ter desejo de adorar o Senhor. Porque crente que bebeu dessa água verdadeira, ele sente o desejo de adorar. A água é símbolo do Espírito, e quem é cheio do Espírito, ele sente o desejo de adorar. Essa mulher diz: Jesus, me explica uma coisa. Os nossos pais adoram sobre esse monte, e vocês, judeus, dizem que a adoração é em Jerusalém. Mas qual que é a verdadeira adoração? Jesus olha para ela e diz: mulher, em verdade eu te digo,
que é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aqui que eu ia começar, mas o tempo foi, então deixa eu tentar concluir. A Bíblia diz que ela sente o desejo de adorar, e Jesus diz: a adoração tem que ser em espírito e tem que ser em verdade. O Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por que adoração em espírito? Deus é espírito. E eu só consigo ter essa conexão com Deus através do espírito. Mas o que é uma adoração em verdade? Há 3 definições para a palavra verdade. A primeira definição está no grego para a palavra verdade, que é a palavra aletheia. Aletheia quer dizer não oculto ou não escondido. Verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade, ele não adora às escondidas. Ele não tem vergonha de adorar. Um dia desse eu fui num culto, uns 6 anos atrás eu fui num culto, e um presbítero assumiu o microfone e disse: olha, eu sou sargento do exército, eu me aposentei, e eu glorifico a Deus que mais de 30 anos de carreira, ninguém soube que eu era crente lá dentro. Eu disse: o quê? Eu no primeiro dia eu faço todo mundo saber que eu sou crente, porque adorador que é adorador não adora às escondidas. Adorador que é adorador, ele tem prazer de adorar o nome do Senhor. Ele está na rua, está adorando, está no mercado, está adorando, está em casa, está adorando, está na igreja, está adorando, está no trabalho, está adorando. A adoração não sai de dentro dele. Alguém olha e diz: eu olho para você e eu vejo Deus, porque há Deus dentro de você. A segunda definição para a palavra verdade é a palavra emuná, que está no hebraico, que significa confiança. Adorador que adora em espírito e em verdade, ele adora confiando no Deus que ele adora. Alguns anos atrás eu estive em Sapiranga, Rio Grande do Sul, uma das maiores igrejas, se não a maior do Rio Grande do Sul. Pastor Adelino, pastor presidente. E eu fui pregar numa reunião de obreiros lá, pastor Suimar. E uma mulher, ela assumiu a oportunidade para louvar o Senhor. Um sorriso muito lindo no seu rosto. E eu estava do lado do pastor Adelino, e aquela mulher começou a louvar. A igreja estava fria. Mas em medida que aquela mulher ia adorando, o Espírito Santo desceu de um jeito naquela casa. A igreja começou a chorar, a ser renovada, a falar em línguas. O pastor Adelino olhou para mim e disse: pastor Juliano, essa mulher acabou de adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu disse: meu pastor, senti que algo diferente aconteceu aqui. Ele disse: não, você não está entendendo. Essa mulher acabou de adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu disse: sim, meu pastor, eu vi o Espírito desceu, um movimento diferente aconteceu. Ele: não, você não está entendendo. Essa mãe sepultou o seu filho hoje de manhã. Mas há 3 dias atrás, quando o filho dela estava na UTI, ela entrou na UTI, o seu filho em coma, e o médico falou para ela: fala com o seu filho, porque ele não consegue te ver, ele não reage, mas muitas vezes eles conseguem ouvir, fala com ele. E essa mãe chegou no pé do ouvido do seu filho e começou: filho, você tem que aceitar Jesus, porque se você não aceitar Jesus, a tua alma vai para o inferno. Aceita Jesus. E aquela mãe, ela viu quando uma lágrima desce do olho do seu filho, e o seu filho tem uma reação com a mão,
E ela olha e diz: filho, se você quer dizer alguma coisa, mexe a mão de novo. E ele mexe a mão de novo. Ela toma a mão dele e diz: filho, se você quer entregar a sua vida para Jesus, aperte a minha mão. E aquele jovem apertou. Ela diz: para mim saber que você está me entendendo, aperta 2 vezes. E ele aperta a mão dela 2 vezes. Alguns dias depois, esse jovem vem a óbito. E na manhã daquela terça-feira, naquela reunião de obreiros, aquela mãe sepultou o seu filho. Mas à noite, ela estava na casa de Deus, com um sorriso no seu rosto, e adorando ao Senhor. Porque quem confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes. A morte não abala quem adora com confiança, porque nós não adoramos carros, nós não adoramos por cavalos, nós adoramos porque confiamos, aleluia, no Senhor, que fez os céus e a terra, e tem todo o controle em suas mãos. A terceira palavra é a palavra que está no latim, que significa veritas, exatidão, sem mentira. Jesus está dizendo que procura os verdadeiros. Se ele está à procura dos verdadeiros, é porque tem muita gente que finge adoração por aí. Mas eu quero crer que nessa noite nós estamos aqui, adorando a Ele em espírito e em verdade. Não é uma adoração mentirosa, não viemos aqui obrigado. Não viemos aqui porque alguém nos forçou a vir aqui. Nós adentramos nessa sexta-feira à noite aqui porque nós cremos no Deus em que nós servimos, e nós queremos adorar Ele com toda a certeza da nossa alma, porque nós não podemos vê-lo, mas a gente pode sentir. A gente pode não enxergar, mas a gente pode sentir, e é por isso que a gente adora Ele em espírito e em verdade. E se os adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade já chegaram aqui nessa noite, se coloque sobre os teus pés adorando ao nome dEle, porque Ele é digno de adoração e de louvor. Eu sou líder de missões, eu vivo missões, eu não podia concluir de outra forma. A primeira atitude que essa mulher tem é confessar. A segunda atitude que ela tem é adorar. E a terceira atitude que essa mulher tem é compartilhar da água que ela bebeu. Porque quem já bebeu dessa água, ele não quer beber sozinho. Ele quer que alguém beba com ele. A Bíblia diz que os discípulos se aproximam e essa mulher se retira, mas quando ela sai, ela deixa o cântaro. E a Bíblia diz que ela vai à cidade e começa a anunciar: vinde, vede. Há um homem que disse: tudo quanto eu tenho feito, porventura esse não é o Cristo? Ela começa a anunciar e ela começa a dizer: venha, venha, vamos até Ele. Mas sabe o que eu acho interessante? É que ela deixa o cântaro, porque não precisa de cântaro aquele que já se tornou uma fonte de água viva. Tem gente se limitando ao cântaro e Jesus está dizendo: eu quero te fazer uma fonte de água viva. Levante a mão para o céu, uma mão é pouca, levante as duas.
Deixa eu liberar uma palavra profética ao teu coração. Você vai sair dessa noite aqui como fonte que jorra para a água. Aleluia. A água que jorra para essas vidas, essa fonte que se chama Jesus e está dentro de você, vai jorrar dentro da tua casa, no meio da tua família, no meio da sua parentela, no meio da sua empresa, no meio do seu trabalho. Há uma fonte que está em você, que vai jorrar por onde você passar. Só quem crê fecha a mão e dá glória ao nome de Jesus. Meu horário se foi, eu retorno à oportunidade, ou o trabalho, né? Melhor dizendo, não oportunidade. Retorno do trabalho ao pastor Suíma. Posso orar, pastor? Posso chamar à frente ou é pedir demais?